Boa tarde, pessoal. Bom, dando sequência ao nosso estudo de sequências, essa semana a gente vai estudar as relações de recorrência. O que a gente viu na aula passada é que uma sequência ela pode ter esse objeto chamado termo geral, que te permite calcular qual o valor de um termo usando a posição no qual ele se encontra. Então, isso era dado em termos de uma equação, né? O que a gente vai fazer agora é estudar algumas sequências que às vezes não têm um termo geral. São as sequências dadas em termos de relações de recorrência. Então, às vezes, quando a gente elabora uma sequência, a gente usa relações entre um termo e os termos vizinhos para você determinar os termos seguintes. Então, um exemplo famoso de uma sequência que usa esse tipo de relação é a sequência de Fibonacci. Eu deixei escrito aqui alguns termos para vocês e eu quero que vocês pensem um pouquinho aí, ó, pausa o vídeo, para ver qual é a lógica que o cara está usando aqui, que tipo de raciocínio ele está usando para montar essa sequência. Beleza. Então, você pausou, tentou pensar, tudo bem, continuando. Olha só como é que ela foi formada. Um termo é sempre a soma dos dois anteriores. Olha aqui em verdinho. Ó. 1 mais 1 dá 2. Então, ó, como é que eu obtive o 3? Olha em azul. 1 mais 2 dá 3. Como é que eu obtive o 5? Olha os dois anteriores. 2 mais 3 dá 5. E esse 34 lá no meio da sequência? Esse 34 é obtido como? 13 mais 21, 34. Então é assim que você obtém os termos na sequência. Mas matematicamente, como é que a gente expressa esse fenômeno acontecendo na sequência? Olha só, eu já escrevi para você aqui ó, como é que é a equação. Mas ela é quase uma tradução do que a gente fala verbalmente. Olha só. Um termo, esse AN, é igual a soma dos dois anteriores, os dois para trás dele, né? Coloquei uma sequência de exemplos para você ver, ó, o termo AN é a soma dos dois anteriores, os dois que estão para trás dele. Esse objeto aqui, ó, essa equação é uma relação de recorrência. Então, olha só, vou anotar aqui, ó, essa equação aqui é uma relação de recorrência. Por que uma relação de recorrência? Ela depende, você vai usar ela várias vezes para gerar os termos para frente. Esta é uma relação de recorrência. É uma equação também, pessoal. Então, na prática, vamos ilustrar isso aqui. Ó. Por exemplo, no caso do 8, que é o sexto termo da sequência, como é que ele é produzido? É a soma do quarto com o quinto termo. Tá vendo só? O A6 é o A5 mais o A4. É a mesma coisa que o A6 mais o anterior a ele, mais os dois anteriores a ele. Olha só. O seu N nesse caso é 6. Então, muitas vezes, pessoal, você pode até ter essa relação de recorrência, mas é difícil você encontrar o termo geral, tá? No caso da sequência de Fibonacci, apesar da equação ser bonitinha, deixa eu colocar aqui perto. Apesar da equação, a relação de recorrência ser bonitinha, parece simples, né? Olha o termo geral, que loucura que ficou. Dá trabalho calcular essas coisas, tá? A gente não vai fazer isso com detalhes, tá? Só alguns casos bem rapidinhos, mas esse aqui não. Esse aqui exige um pouco mais de matemática, tá? A gente vai ter uma aula só para falar de sequência de Fibonacci e você vai perceber por que ela é tão famosa assim. Então, existem muitas sequências interessantes nas quais você usa a relação de recorrência e elas se relacionam com problemas das mais variadas sortes aí. A seguir a gente vai falar de um desses problemas, famoso, mas relativamente simples, para a gente contextualizar esse assunto. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram esse brinquedo, uso de brinquedo de criança, né? Chamado Torre de Hanoi. Essa Torre de Hanoi é um quebra-cabeça, né? E o objetivo desse quebra-cabeça é você passar todas essas camadas aqui dessa torre, todos esses andares, de uma haste para outra. Mas tem regra, tá, gente? O que você não pode fazer? Você não pode passar duas peças ao mesmo tempo. Então você não pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Pegar e passar duas peças ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso. Errado. Outra coisa que você não pode fazer, você não pode posicionar uma peça sobre uma menor que ela. Então, esse tipo de situação aqui não pode acontecer. Imagina que você passa essa para cá e depois queira passar essa outra aqui, grandona, para cá. Não pode, ó. Você tem uma grandona em cima de uma pequena. Aí dá zica também. E outra coisa é que você só pode mover a primeira peça de cada pilha. Beleza? Então essas são as regras se você brincar com a torre. Mas o que isso tem a ver com relação de recorrência, né? O que a gente vai fazer é estudar a quantidade mínima de movimentos que você precisa fazer para resolver, né, uma torre com N andares. Ou seja, mover uma torre com N andares de uma haste para outra. Então imagina que você saiba quais movimentos você vai usar. Você sabe resolver. E a gente vai falar o seguinte, olha. T índice N é a quantidade de movimentos que você usa para mover uma torre de N andares de uma haste para outra. Então eu não sei quanto é que vale esse número, mas suponha que eu saiba fazer isso. Beleza? Então,
Eu vou ilustrar da seguinte maneira. Ó. Imagina que essa torre tem N andares, eu sei que só tem 5 desenhados aqui, mas suponha que seja um número grandão. Então imagina o seguinte, você gasta Tn movimentos, um número que eu ainda não sei qual é, para você transportar essa torre de N andares dessa haste para essa aqui. Beleza? Então você efetivamente resolveu uma torre com N andares. Mas o que muda para você resolver uma torre com um andar a mais? Olha só, deixei ilustrado aqui embaixo. O que você faz? Aqui em cima tem os primeiros N andares, e aqui eu adicionei uma base, maior zona, maior que todos os outros que já tinha. Beleza? Então, eu uso Tn movimentos para transportar esses primeiros N andares para a pilha do meio. Depois eu uso mais um movimento para transportar essa base grandona aqui, ó, da pilha da esquerda para a direita. E depois eu uso outros Tn movimentos, ou seja, transporto uma torre de N andares da pilha do meio para a pilha da direita. Pronto, está resolvendo minha torre de N mais 1 andares. Então, o que a gente vai fazer é relacionar essas duas grandezas, o Tn com o Tn mais 1, ou seja, a quantidade de movimentos necessários para transportar uma torre com N mais 1 andares. Beleza? Um andar a mais do que é que você sabia resolver. Ou seja, o que a gente fez? Para transportar uma torre com N mais 1 andares, você transportou a partezinha de cima da torre, depois transportou a base, depois transportou a torre de volta, a torre de N andares, para nova pilha, né? Ou seja, para transportar uma torre de N mais 1 andares, você tem que executar o dobro de movimentos de uma torre de N andares, mais um, que é mover a base, né? Não é isso? Então, olha só. A única coisa que falta saber é como faz para transportar a primeiro quebra-cabeça mais simples de todos, aquele que só tem um andar. Mas esse é o mais fácil do mundo, né? Que ele só tem uma base, né? Então é só você pegar ela de um lugar e colocar para o lugar que você quer. Só usa um movimento. Por esse motivo, o T1 é igual a 1. A partir disso, você pode gerar todos esses daqui para frente, né? Olha só. Já montei a sequência para você aqui, ó. A primeira torre, a que tem só um andar, utiliza só um movimento, trocar a base. Como é que eu faço para calcular o do próximo? Ora, multiplique por 2, deixa eu anotar essa forma de recorrência aqui, ó. Multiplica por 2 e soma 1. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. Beleza. Então você usa 3 movimentos para resolver uma torre de 2 andares. Como é que você faz para resolver uma de 3? Olha, multiplica por 2 e soma 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E com 4 andares, olha, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. E com 5, 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. E assim sucessivamente. Então você já sabe que a quantidade mínima de movimentos para você resolver as torres daí para frente, né? Basta você calcular um por um, né? Apesar da gente ter uma relação de recorrência, nem sempre é fácil você calcular o termo geral. Mas nesse caso, é mais ou menos tranquilo você adivinhar olhando para os próprios números que aparecem na sequência. Olha só, são todos uma potência de 2 subtraído de uma unidade, olha só. Coloquei aqui do lado para você, olha. O 1 é 2 elevado à primeira menos 1. O 3 é 4 menos 1. O 7 é 8 menos 1. Todas potências de 2, tá vendo? 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta e assim por diante. Existe maneiras formal de você obter essa expressão para o termo geral, tá? A gente não vai entrar em detalhes dessa aqui agora, mas ficava uma expressão mais bonitinha do que a de sequência de Fibonacci, né? Então, pessoal, isso aí contextualiza um pouco de para que a gente usa relações de recorrência, né? Se você tem a relação de recorrência, o primeiro termo, você descobre todos eles, não é isso? Como exercício, eu deixei aqui alguns para você resolver do livro que já está no Classroom, e mais um bônus para você aqui que fala de um outro assunto chamado fatorial. Mas eu prometo que não é nada muito complicado, tá, gente? E sexta-feira, aula de exercícios, tá? Falou!